Boa noite, turma. Tudo bem? Meu nome é Ian e eu vou começar a introdução do nosso trabalho. A nossa história, ela começa em meados de 2021, quando as vacinas de Covid-19 estavam sendo distribuídas pelo Brasil e um homem ele foi contratado para ajudar com essa movimentação. Já que o seu orçamento estava baixo e ele não podia gastar com veículos devido ao alto preço da gasolina, optou por realizar um transporte com um burro azul que se encontrava em seu estábulo. O animal é um burro adulto com 130 quilos, no auge dos seus 13 anos e com 2,5 metros de comprimento. Para a viagem, ele realizou a compra de comida e de bebida para manter um estoque por 3 dias, já que a viagem duraria 2 dias e meio. Faltando apenas algumas horas para a viagem ser concluída, o homem acabou com seu estoque que ele tinha levado, mas como já estava chegando, ele não achou necessário realizar uma nova compra no caminho. Porém, o burro azul parou no meio do caminho e o homem se deu conta de que o animal estava sem comer e sem beber fazia um dia. Como características principais dos burros, eles não costumam andar quando se apavoram com algo ou sentem fome e sede. Portanto, o homem ele seguiu a trilha para buscar suprimentos para o seu burrinho azul, mas no meio do caminho se deparou com uma divisória que separava o caminho em duas direções, onde se encontravam duas placas, uma indicando que para o lado esquerdo havia fornecimento de água e no outro indicando que havia fornecimento de alimentos. Sabendo que se fosse pelos dois caminhos e voltasse para o burrinho, poderia deparar com um animal morto ou mesmo ele tivesse fugido. Então o homem ele teria que escolher apenas um caminho. Para isso, a gente teve que escolher uma metodologia que o Vinícius ele vai dizer a seguir. Bom, gente, agora eu queria contar um pouco da história do burrinho para vocês, do burrinho azul. Eu vou explicar qual foi a metodologia que a gente acabou usando e também vou explicar um pouco de como ela funciona. Lembrando que o professor Clésio falou praticamente todas as aulas que não existe a melhor tomada de decisão e também a decisão perfeita, mas a gente como administrador ou como um tomador de decisão, a gente tem que saber da nossa responsabilidade e também caso dê algum erro, algum problema, a gente não precisa ficar se julgando ou se cobrando, caso a gente tenha estudado para isso, a gente tenha feito um passo a passo ou usado uma metodologia ensinado para a gente em aula. Mas então vamos lá. Primeiramente, eu vou explicar um pouco do passo a passo. A gente se reuniu e escolheu qual foi a metodologia que a gente ia utilizar. E aí a gente acabou optando pela metodologia dos 7 passos. Então eu vou explicar o passo a passo para vocês agora. O primeiro passo seria identificar o problema. Então no caso da historinha do burrinho azul, seria ele ter empacado ou ter parado, no nosso caso da história foi ter parado, e ele não poder continuar a jornada fazendo o transporte das vacinas. O segundo passo é ver qual que foi a causa do problema. Nesse caso, seria ele não ter, que nem eu ia falando anteriormente, seria ele ter ficado sem comer e sem beber durante o dia inteiro. Por que é importante essa etapa 2? Porque você vem na causa do problema facilita muito, tanto para tomar a melhor decisão, tanto para gerar as alternativas, que é, falando nisso, a terceira etapa. Terceira etapa, então a gente se reuniu, os 5 integrantes, né, o grupo se reuniu e a gente começou a gerar várias alternativas. Lembrando que quanto mais alternativa melhor, né, é muito bom ter opções. E a gente acabou indo para o próximo passo, que são os dobramentos, que é o quarto passo. O desmembramento, a gente pegou, foi a ponta do lápis mesmo, a gente pegou todos os pontos positivos e os pontos negativos de cada alternativa e a gente acabou tendo que escolher uma alternativa, que é a quinta etapa, que é você selecionar uma de todas que foram geradas. Essa, particularmente para o nosso grupo, foi a etapa mais complicada, porque a um determinado momento a gente ficou muito em dúvida, mas a gente acabou optando por uma que o Matheus, o próximo integrante que vai falar, vai explicar um pouco melhor para vocês. O sexto passo é implementar ela para ver como é que vai ficar, como vai funcionar essa estratégia. E o último passo para finalizar é o feedback ou retorno, se vai ser positivo ou negativo a nossa escolha. Boa noite, turma, tudo bem? Aqui é o Matheus Duarte e eu vou dar seguimento ao caminho que foi seguido. E bom, como o Vinícius explicou para vocês anteriormente, a gente utilizou da metodologia dos 7 passos, onde após analisar todas as alternativas possíveis, a gente chegou à conclusão que o melhor caminho a ser seguido é o dos alimentos.
Por quê? Porque nele encontramos frutas, verduras, legumes, que além de saciarem a fome do nosso burrinho, são ricos em sais minerais, em nutrientes e em água. Ou seja, irá alimentar e hidratar o nosso burrinho. E por ele ser um animal que consegue reter líquidos por bastante tempo, ele conseguirá chegar no destino final, caminhar tranquilamente, sem necessidade de recorrer à água novamente. E agora eu vou dar espaço para o Augusto explicar um pouco sobre o resultado que a gente consegue. Boa noite, turma. Tudo bem? Me chamo Augusto. Estarei dando continuidade aqui ao nosso trabalho. E como vocês puderam ver, nosso grupo, usamos os métodos que aprendemos em sala, analisamos o problema, as alternativas, e a gente chegou à conclusão de que a gente queria reduzir os riscos, reduzir o tempo perdido. A gente não queria perder mais um dia de viagem para levar as vacinas até o local. E preferimos também dar ênfase na parte da comida, da fome do nosso burrinho. Ou seja, usamos das características do nosso burrinho, que ele consegue prolongar, como o nosso amigo Matheus explicou, ele consegue reter líquidos e ficar um tempo a mais sem beber água. E usando dessa característica dele, preferimos buscar alimentos que continham um número maior de água, de líquido, frutas, hortaliças, verduras. E utilizando os métodos que aprendemos em sala, achamos melhor buscar esses alimentos, oferecer ao nosso burrinho, saciar a fome dele, para hidratá-lo e continuar a nossa viagem. Com isso, obtivemos nosso sucesso de chegar até o final da nossa trajetória. Boa noite, turma. Eu sou o Matheus Fernandes e eu vim fazer a parte final do nosso trabalho, que é a conclusão. Portanto, a conclusão que a gente pode chegar no final dessa atividade é que, seguindo cada lição e cada passo que foi instruído para a gente durante esse semestre pelo professor na sala de aula, torna muito mais fácil essa nossa tomada de decisão. Então, ao longo desse semestre, foi passada essa atividade para nós. O nosso grupo foi formulando as melhores alternativas, as que pareciam ser mais viáveis para a gente. E a gente também foi vendo as consequências de cada uma dessas alternativas, ou seja, o desdobramento, para onde cada uma delas iam levar a gente. Assim, no final, possibilitando que a gente pudesse tomar a melhor decisão, para que a gente tivesse um sucesso no nosso objetivo no final. Portanto, nós como grupo agradecemos essa oportunidade de fazer essa atividade, pois foi muito interessante para nós como futuros administradores e foi uma ótima experiência. Portanto, obrigado.